Vamos conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. Que prazer tê-lo conosco, governador. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que estão conosco. Um grande prazer estar com vocês. Tá ficando animada essa disputa, hein, governador? Estavam achando já que era favas contadas, mas você vê que aí tá ficando mais estreita essa diferença entre esquerda e direita. Eu vou tratar disso com o senhor já. Mas antes, eu gostaria de retomar o assunto mais palpitante da semana, que é essa tentativa de votar o PL antifacção relatado por Guilherme Derride, de autoria do governo relatado por Guilherme Derride, e que sofreu um rebranding, assim, ele foi renomeado, virou o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. E ontem, vocês, governadores da direita, se reuniram no chamado Consórcio da Paz, estiveram com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e pediram o adiamento desse projeto. Eu quero saber por quê. Se é um projeto relatado por alguém da confiança de vocês, da estrita confiança, que é alguém do campo conservador como Guilherme Derride, mas que não obteve o apoio dos governadores de direita. Por quê, governador? Bom, Amanda, é preciso deixar bem claro. Nós, governadores de direita, somos totalmente favoráveis a esse projeto do Derride. Um projeto que vai aumentar em muito a pena dos criminosos. Isso é excelente, porque hoje o custo de ser criminoso no Brasil, Amanda, é muito pequeno. E esse projeto aumenta muito as penas. Estive com o Derride ontem e ele falou, em alguns casos, nós vamos ter 60 anos de pena. Isso para o Brasil é algo inédito. Então, o custo do crime vai aumentar. Agora, nós temos muitos parlamentares de direitas, governadores e eu também, que queríamos um projeto mais abrangente, que fosse feita uma revisão da maioridade penal. Eu acho um absurdo um marmanjo de 17 anos matar e continuar aí como se nada tivesse acontecido, sem pena. Nós temos de rever também o enquadramento dessas facções do crime organizado como organizações terroristas e uma série de outros pontos. Mas o que ficou decidido foi, vamos votar aquilo que já está pronto, que já está discutido, de certa maneira debatido, e numa segunda etapa vamos ver essas outras mudanças. Então, nós vamos ter, com toda certeza, um avanço muito grande na segurança pública no Brasil nesses próximos meses. Não só esse projeto de lei, como outros serão propostos, analisados e, no meu entender, aprovados, porque esse, Amanda, é o grande clamor da população, principalmente daqueles que vivem em áreas controladas pelo crime organizado, que fazem da vida dessas pessoas um inferno. Então, espero que seja o primeiro de muitos passos que nós venhamos a dar na questão segurança pública, que é o grande câncer que o Brasil tem hoje no momento. Governador, então deixa eu ver se eu entendi. O Hugo Motta transferiu essa votação para a semana que vem, inicialmente na terça-feira. Então, os governadores vão apoiar essa quarta versão em 5 dias, divulgada ontem por Guilherme Derride, e aí vão propor esse endurecimento ainda das leis, com revisão da maioridade penal, equiparação a organizações terroristas em outros projetos de lei. É assim que vocês estão imaginando? Vocês vão dar apoio para esta quarta versão do Derride na semana que vem? Existe, Amanda, vale lembrar, uma diferença de opinião entre governadores. Nós temos governadores que acham esse projeto ótimo, mas gostariam que ele fosse fortalecido, agregado com mais medidas. Eu tenho a opinião de que devemos votá-lo já imediatamente, porque ele representa um grande avanço, e depois que venhamos a propor novos projetos de lei que venham a reforçar essa tendência de nós aumentarmos as penas, diminuirmos essa imunidade que muitos criminosos têm. Mas eu quero deixar muito claro, nós estamos unidos, concordamos da importância de tudo isso.
Alguns acham que valeria a pena aguardar. Eu sou da opinião que já devemos votar e depois fortalecermos essas ações com novas medidas. Governador, a gente ouve até de parlamentares do PT que essa última versão do DERIT, né, que foi mudando ao longo dos últimos dias, acabou ficando muito parecido com o projeto que o governo queria inicialmente, o PL antifacção. Já estava um pouco na conta do governo esse endurecimento das penas, mas pelo menos eles consideravam os pontos mais críticos, que é a equiparação a organizações terroristas, o enfraquecimento da Polícia Federal. O senhor acha que a direita desperdiçou uma chance de surfar unida num tema que lhe é tão caro como a segurança pública? Porque até o que os próprios governadores comentaram ontem é que houve muito pouco tempo para discussão e houve assodamento. O que faltou? Foram erros de legislação? Foi inexperiência de debater com cada bancada parlamentar e com os próprios governadores durante mais tempo? O que deu errado nessa estratégia do DERIT, do Mota e da direita? Ô Amanda, na minha opinião, não houve nenhum erro de condução. Esse projeto já estava na Câmara mesmo antes da operação do Rio de Janeiro ser desencadeada no dia 28 de outubro. E o que nós vimos foi que esse tema veio à tona, causou uma grande comoção. Hoje o brasileiro está muito mais bem informado sobre segurança pública, sabe que tem sim solução, e eu vi isso em El Salvador, vale salientar, Amanda, estive lá 6 meses atrás, e El Salvador é um caso que até na minha opinião me causa surpresa que nenhum meio de comunicação foi lá ver e mostrar para o brasileiro um país que reduziu a taxa de homicídios em 99% num prazo de 6 meses. De 3 anos. Isso é algo inédito no mundo. A população satisfeitíssima, eu vi isso, conversei com mais de 50 pessoas, e o que se escuta aqui, através desses grupos que se dizem de direitos humanos, na minha opinião, direitos humanos dos criminosos, porque deveriam também ser de direitos humanos das vítimas, dizendo que El Salvador tem ferido os direitos humanos. Mais uma aprovação inédita, um governo com mais de 90% de aprovação, e um dado muito relevante: 5% da população que havia emigrado de El Salvador voltou para trás. 300 mil pessoas estão de volta a El Salvador. 5% da população do Brasil significa que como se 10 milhões de brasileiros que estão fora retornassem para o Brasil. Então, isso demonstra o sucesso desse tipo de ação, que foi praticamente aumentar as penas e enquadrar as organizações como terroristas. E é o que o Brasil precisa fazer. Governador, eu queria comentar um pouquinho, nosso tempo é curto, mas eu queria comentar um pouco a pesquisa Quest, que saiu agora. Mostrou o senhor, por exemplo, em condição bem mais competitiva. Aliás, todos os governadores de direita, os representantes da direita, o senhor tem seu melhor desempenho. O Lula cai de 47 para 43 em um mês, né, de outubro para novembro. E o senhor, por exemplo, no segundo turno, sobe de 32 para 36. O Lula diminui o favoritismo no segundo turno em relação a todos os representantes da direita. O que isso significa? O que mostra? Qual é a sua leitura, assim, a quente, desses números que a gente acabou de transmitir? Amanda, como bom mineiro, eu gosto de eleição depois da apuração, depois de tudo concluído. Fico satisfeito com o resultado. Isso demonstra que nós estamos ficando mais conhecidos, que as nossas propostas são realmente aquelas que o brasileiro acredita. E o que eu posso dizer, Amanda, é que nós provamos aqui em Minas Gerais, nesses 7 anos da minha gestão, que é possível reconstruir aquilo que o PT destruiu, porque nós assumimos aqui um Estado arruinado. E pesquisa, para mim, tem validade, mas eu sei que ainda temos muita água para passar embaixo da ponte nesses próximos 11 meses. Durante a minha campanha em 2018, eu sempre fui o 4º colocado, o 3º, e quando chegou o primeiro turno, eu estava em primeiro. A reviravolta foi na última volta do circuito, foi na última semana.
Então, pesquisa ajuda, mas tudo vai acontecer ainda. Mas fico satisfeito das nossas propostas serem aquelas que os brasileiros querem: mais emprego, mais segurança pública, que o governo seja um governo econômico e não que fique esbanjando, que é o que nós provamos que é possível fazer em Minas Gerais. Governador, o senhor vai sair candidato à presidência da República em qualquer cenário ou vai depender das circunstâncias? Em que circunstância o senhor com certeza será candidato à presidência da República e em que circunstância o senhor poderia rever os seus planos? Bom, Amanda, meus planos não serão revistos, já estão decididos. Tive o pré-lançamento da minha campanha no dia 16 de agosto. Esse é o plano. Nós mostramos que é possível, aqui na nossa gestão em Minas Gerais, reverter o caos que o PT criou aqui. Uma série de problemas, atraso nos salários, nomes no SPC de funcionário público, atraso às prefeituras, uma série de problemas seríssimos aqui. E eu vou continuar até o final, porque essa é a minha proposta, é a proposta do partido, e nós ainda queremos ampliar a nossa base na Câmara Federal. E então, ter um candidato a presidente é sempre bom. Mesmo se Tarcísio, por exemplo, sair candidato à presidência com o aval do Bolsonaro, mesmo nesse caso, o senhor manterá a sua candidatura? Vamos manter, sim. O Tarcísio é um ótimo candidato. Quanto mais candidatos à direita tiver, Amanda, melhor. E se ele for para o segundo turno, terá total apoio meu. Tem analistas que fazem a leitura contrária. Eles dizem que se pulverizar e fragmentar muito esse campo da direita pode acabar dando a Lula a oportunidade de vencer no primeiro turno, que seria melhor a direita se unir. O que o senhor acha dessa avaliação? E mais, o senhor vê um quadro eleitoral como? Com a direita, com vários candidatos da direita ou com talvez 2 ou 3 candidatos no máximo? Amanda, eu discordo desse tipo de análise por um motivo muito simples, que, na minha opinião, quem está aqui nos acompanhando vai concordar comigo. Nós somos governadores bem avaliados, esses que serão pré-candidatos, candidatos à presidência da República, e cada um de nós, com toda certeza, terá um maior volume de votos no seu respectivo estado. Ou seja, nós vamos trazer mais votos para a direita. E num segundo turno, nós sabemos, aquele da direita que for, terá todo o apoio daqueles que não foram e com uma transferência muito grande desses votos. E eu vejo que a direita deve vir a ter 2, 3 ou 4 candidatos. E isso não me incomoda de maneira alguma, me dou muito bem com todos esses governadores e tenho certeza que no segundo turno nós estaremos unidos contra esse partido que tem destruído o Brasil. Isso não é uma demonstração de que o bolsonarismo está se enfraquecendo? Aliás, o presidente Bolsonaro está aí às vésperas de ser preso, né, esperando somente o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal, e de que a direita é hoje maior do que o bolsonarismo? O senhor concorda com essa análise? Amanda, o Bolsonaro é e continuará por muito tempo sendo a maior figura da direita, e eu tenho certeza que o apoio dele é decisivo para algum candidato crescer. Muito provavelmente não serei eu, não sou do partido dele, nunca trabalhamos juntos em campanha, nem em 18. Em 2022 eu o apoiei no segundo turno, porque acredito que o Brasil precisa de um governo de direita, mas sabemos que com todos esses últimos fatos, o afastamento dele da vida pública, ele acaba perdendo um pouco de visibilidade. Mas tenho certeza que ele continua vivo entre os brasileiros e tem uma força muito grande. E sobre Minas Gerais especificamente, sobre o cenário em Minas Gerais, o seu vice, o Matheus Simões, saiu, deixou o Novo, foi eleito com o senhor, deixou o Novo, se filiou
ao PSD. Como é que o senhor vê a eleição em Minas em 2026? Tem a possibilidade do Rodrigo Pacheco ser o representante do governo Lula nessa contenda? Tem o Cleitinho, que também é bem avaliado, bem posicionado, o senador. Como é que o senhor vê essa disputa e com a possível participação de Rodrigo Pacheco? Bom, nós, Novo e também PSD do Gilberto Kassab, fizemos essa união aqui em Minas Gerais, estaremos juntos o ano que vem. Isso é muito bom para o meu vice-governador Matheus Simões, que é uma pessoa brilhante, o meu braço direito. Ele vai passar a ter mais apoio, mais prefeitos, mais deputados, vereadores, já que o PSD é um partido mais encorpado. O Novo cresceu muito, mas o PSD aqui em Minas ainda é maior. E o Matheus vai ter a oportunidade de se mostrar a partir do dia 4 de abril, que é a data limite, Amanda, para a minha renúncia como governador, já que eu serei pré-candidato à presidência da República. E na hora que ele se mostrar, eu tenho certeza que o mineiro vai ver que tem aqui um gestor brilhante, que é quem tem mais condições de dar continuidade àquilo que está transformando Minas Gerais. Quem acompanha Minas Gerais sabe que nesses 7 anos aqui de gestão Zema, nós tivemos uma transformação. E o Matheus é o meu braço direito, é o grande protagonista de muita coisa que aconteceu em Minas. Respeito os demais candidatos. O Rodrigo Pacheco, de certa maneira, ficou sem espaço no PSD, já que o apoio será o Matheus. Ele pode vir a ser candidato, mas por outro partido. O Cleitinho é uma pessoa que tem uma popularidade muito grande, que merece o nosso respeito, mas ele vai ter de avaliar muito bem o trabalho dele de parlamentar, que eu avalio como muito bom, e parlamentar é muito mais pedra do que vidraça, e na hora que ele mudar para outro cargo, ele vai se transformar em vidraça. O Pacheco, só para terminar, governador, que a gente já estourou, como é que o senhor vê a possível participação do senador Rodrigo Pacheco? O Pacheco muito provavelmente virá a mudar de partido se ele vier a se candidatar, já que o PSD fechou com o Novo. O Novo está junto e não há espaço para outro nome que não o do Matheus dentro do PSD. Governador, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Volte sempre. Um abraço, bom dia. Foi um prazer, Amanda.